Um ótimo encontro. Isso. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Vamos para mais um Sempre um Papo, aqui no Sesc Bom Retiro, é o último deste ano. Agradecer desde já a parceria do Sesc, ao apoio de toda a equipe, Gabriel. E, com enorme prazer e muita honra, eu estou aqui ao lado dessas duas maravilhosas escritoras. Vamos ao currículo resumido de cada uma. Alice Ruiz, poeta, tradutora, haicaísta, letrista e publicitária, nascida em Curitiba, e começou a escrever contos aos 9 anos de idade. Noemi Jaffe nasceu em São Paulo, doutora em literatura brasileira pela USP, crítica literária, autora de vários livros premiados também. E eu peço para as duas uma salva de palmas. Muito bem-vindas, é um prazer. Vamos começar com aquela pergunta tradicional. Como começou a carreira de escritora de vocês? Começou na infância? Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Paula, obrigada pelo convite, também do Afonso, que não pôde estar aqui, e pela alegria também de estar ao lado da Alice, de quem é sempre bom estar perto. E, bom, como eu comecei a carreira, olha, se eu for falar oficialmente, né, daí a gente considera o primeiro livro de ficção publicado, eu comecei muito tarde, comecei com 43 anos, que eu tive o meu primeiro livro publicado. Demorei demais para publicar, por várias questões circunstanciais, porque eu trabalhava demais, porque eu era separada, porque eu tinha filhos e tinha que cuidar de muitas coisas, mas também por questões íntimas, psicológicas minhas, de eu não achar que eu estava à altura de ser uma escritora, de que o que eu escrevia não era bom o suficiente. E, para mim, ser escritora, agora não é mais. Agora que eu posso me chamar de escritora, eu sei que é uma coisa comum ser escritora, mas não era até eu me assumir, até eu sair do armário, era uma coisa assim muito mitificada na minha vida. Então eu tinha medo de publicar, tinha medo de qual seria a aceitação, se o que eu escrevia era bom o suficiente. Então eu demorei muito. Agora, se a gente for pensar não em termos oficiais, em termos de publicação de livro, daí sim eu posso dizer que eu sou escritora desde menina, porque sempre foi o meu maior desejo na vida me tornar uma escritora, e eu acho que esse também é um dos motivos pelos quais eu demorei tanto. E eu sempre escrevi, sempre. E sempre escrevi ficção, poesia, conto, crônica, e sempre li demais. E eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu sei porque eu guardei a data, meus pais tinham ido ver, no Rio de Janeiro, um show do Chico Buarque, Construção. Foi o ano em que ele lançou esse disco. E eles trouxeram o long play para minha casa, e, naquela época, as letras das canções vinham no verso do vinil. E eu fiquei lendo a letra da música Construção, que eu não sei se vocês... Acho que todo mundo lembra, né, que ele fica fazendo um jogo, ele usa uma palavra em vários versos diferentes e joga com as palavras. Eu fiquei muito admirada com a arquitetura daquela canção, e aí eu escrevi um poema imitando o Chico, e musiquei também. Então, é um poema com uma canção que eu fiz com 8 anos, e é bem legal.
a música. Eu gosto dela, eu sei ela de cor até hoje. E eu mandei para minha irmã, assim, orgulhosa, de olha o que eu escrevi e tal. E participava de concursos, sempre era o primeiro lugar na escola, né? E, assim, então, e desde menina que eu tenho o sonho, tinha, né, o sonho de escrever um livro sobre a história da minha mãe, que ela é sobrevivente de Auschwitz, e eu sabia desde pequena, porque ela sempre contava para nós, que ela tinha um diário que ela tinha escrito depois de ter sido salva. E eu sonhava um dia em traduzir esse diário e escrever um livro sobre esse diário. E, finalmente, eu consegui realizar esse sonho em 2012. Faz pouco tempo, faz só 5 anos, né, que eu realizei, mas foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida e acho que esse também é um dos motivos pelos quais eu posso dizer que eu sou escritora desde pequena, porque eu sabia que eu queria escrever esse livro, sabe? E quando eu fui escrever, eu comecei a ver as minhas anotações, e aí eu encontrei anotações de quando eu tinha 10, 11, 12, 13 anos, dizendo: quando eu escrever o livro sobre a minha mãe, eu vou escrever isso, isso, isso. Aí eu escrevi. Então, Quando você vai se registrar no hotel, que profissão você coloca lá? escritora. Demorei. Eu punha um E assim, eu falava, não, professora. Agora não. Agora eu ponho. Alice. Oi. Obrigada por estarem aqui, batendo sempre um papo com a gente. Então, como tudo começou, né? Eu não sabia de nada, não tinha a menor ideia. Eu sempre fui apaixonada pelas palavras, elas sempre me divertiram muito, mas eu cresci numa casa que tinha um livro só, que era a Bíblia, que, aliás, eu li menina, depois li adulta. Não gosto muito nem do enredo, nem dos personagens. Mas, enfim, era o que tínhamos. E tinha um tio meu que morreu muito jovem, alcoólatra, e ele escrevia. E ele era do mesmo dia que eu. Ele morreu quando eu tinha 2 anos, eu não me lembro dele, mas ele provavelmente é a pessoa mais importante no meu imaginário, porque sempre que, quando eu estava escrevendo alguma coisa, alguém dizia assim: "Ih, essa aí parece o Percy". Então, eu pareço o Percy, com essa coisa de escrever, com essa ligação com a palavra e tal. Mas eles achavam que fazia mal para a saúde, né? Porque ele tinha morrido jovem e tal. Então, não havia nenhum estímulo nessa direção. E outra coisa que não havia também, assim, não tinha livro, só tinha a Bíblia, tinha essa nuvem, que era um escritor que tinha morrido precocemente na família, e tinha outra coisa contra, que era a forma como apresentavam a poesia na escola. Era de Olavo Bilac para trás. E é uma coisa, assim, a poesia, eu acho que é a voz do contemporâneo, e um jeito de você seduzir jovens para a literatura e crianças é chegando perto da linguagem deles, né, do universo deles. E nada mais distante. Eu estava assim, começando a perceber o rock, estava começando a acontecer o boom do rock, que coincide com minha pré-adolescência, e
aquela coisa, né, apresentando a poesia daquele jeito. Então, eu dizia que eu não gostava de poesia, mas continuava apaixonada pela palavra. E a coisa do rock, por exemplo, eu estudava inglês, né? Eu era boa em línguas, eu estudava inglês, latim, francês e espanhol no ginásio, quando era pré-adolescente. E o rock bombando, começando a bombar, e eu gostava de cantar, mas eu queria traduzir, e meu inglês nem sempre dava conta, então eu inventava, mas eu já inventava dentro da métrica, dentro da emoção musical. Então, de certa forma, acho que antes mesmo da poesia papel, a poesia na letra de música acho que foi a primeira coisa que eu treinei, mas que eu estudei, só que sem consciência de estar fazendo isso, sem intenção. Jamais houve essa coisa de dizer assim, deixa eu ver como se faz isso para ser letrista. Não, eu só traduzia porque eu queria saber o que eu estava cantando e porque era um exercício que eu curtia fazer. E aí comecei a escrever, está no release sobre mim, que eu escrevi contos aos 9 anos. É engraçado, isso aí foi pego no site que foi feito sobre mim. É verdade, só que é uma coisa assim tão que não deu certo, que eu preciso mudar isso no site, porque espera-se que eu seja uma contista, né? Começou a escrever contos aos 9 anos de idade. Sim, a primeira coisa que eu escrevi foi conto. Mas eu não me imaginava, como eu disse, eu não gostava de poesia, não me identificava com aquilo. Só que eu não faço contos, eu tenho pouquíssimas prosas, e pouquíssimos contos também. Eu fui para a poesia. Mas, coincidindo também com esse período da letra de música, também tinha aquela coisa, isso é muito da minha natureza. Eu sempre me refugiei junto à natureza. Eu me alimento, eu pego energia lidando com plantas. Eu tenho unhas escuras, não é fácil de limpar minhas unhas, porque eu adoro enfiar a mão na terra mesmo, lidar com. Isso, para mim, sempre, desde menina, sempre me deu força, sempre me deu energia. Quando eu estava chateada, aborrecida, eu me recolhia nos fundos de casa, tinha um riachinho. Eu morava na periferia, num bairro distante, e atrás da minha casa era um terreno baldio com esse riachinho, e era onde eu me recolhia para repor energia, eu acho, quando eu estava chateada. E ali eu comecei a escrever meus primeiros pensamentos sobre a natureza, sobre as plantas, sobre o barulho que a água fazia. E eram coisas curtas. É evidente que eu não identificava aquilo com poesia. Só aos 22 anos de idade, quando eu tive contato com o haikai, que eu levei um susto, porque o que eu fazia era muito semelhante àquilo. Aí, sim, daí eu comecei a estudar o haikai, eu comecei a traduzir. Sempre traduzir, para mim, é uma forma de aprender formas e de me inspirar. E eu não paro de traduzir, embora tenha publicado pouquíssimas traduções, porque eu nunca estou satisfeita. Eu sempre acho que pode ser melhor, porque na tradução de poesia a gente não tem como, alguma coisa a gente trai mesmo, a brincadeirinha do tradutor e tradutor é verdade. Eu acho que na prosa talvez seja mais fácil você ser fiel às duas coisas, a forma. Depende da prosa também, né? Um Guimarães Rosa, por exemplo, não tanto, né?
Mas alguma prosa dá para você ser mais fiel, mas na poesia não. A poesia, aliás, é uma linguagem complicada de se lidar, porque você meio que fica circunscrito à tua língua. São poucas as pessoas que ousam traduzir poesia, então é meio complicado assim. Eu faço parte de algumas antologias em outras línguas, mas eu não tenho nenhum livro meu traduzido para outra língua, embora tenha poemas. O haikai, por exemplo, ele não é tão o compromisso estético do haikai não é tanto com a trama de linguagem como a poesia ocidental e até algumas letras de música. Mas, mesmo assim, falta tradução. Não sei, eu respondi como tudo começou, dá uma ideia de como... Então, começou assim, sem eu saber que estava começando. Quando eu vi, tinha começado. Tem um microfone aí, gente, está com a Mariana, né? Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão que ela chega com o microfone até vocês. Alice, você falou aí do haikai, e você já falou de letra de música e da poesia. Então, vamos colocar essas 3 categorias. Eu queria que você explicasse um pouco assim, o que é semelhante entre a poesia, o haikai e uma letra de música, o que é diferente, o que é mais sofrido, o que é mais gostoso de fazer para você. O que é mais sofrido é ótimo. Olha, são 2 questões diferentes, o que é mais sofrido e as semelhanças e diferenças. Eu acho que vamos ficar primeiro nas semelhanças e diferenças. Eu acho, assim, por exemplo, a letra de música e poesia, acho que ambas têm algumas coisas em comum. É importante uma ideia, tanto na letra de música quanto na poesia. Acho que é importante a verdade daquilo. É importante a trama na linguagem, é importante a elaboração na forma, mas, ao mesmo tempo, elas têm um timing, o tempo de absorção, de assimilação é diferente, porque a poesia papel, você volta a ela quantas vezes for necessário, até que aquilo fique familiar, que aquilo fique palatável, ou que aquilo realmente te deixe de ser palatável, ou seja, crie uma crise interna em você, te provoque o suficiente, que a boa poesia tem mais que provocar mesmo. Você pode fazer isso tendo o livro, você pode fazer isso, ler uma vez de manhã, uma de tarde, uma de noite, você pode ler em voz alta, você vai e volta quantas vezes for necessário. Você pode desenvolver uma relação com o poema. A música, a letra de música, não. Ou ela te seduz no primeiro verso, ou vira som ambiente, você não presta atenção na letra, no aspecto poético da letra na canção. O que é um desperdício, porque o Brasil é essa maravilha musical que é a canção brasileira, é tão incrível, respeitada no mundo inteiro, porque justamente ela tem esse casamento maravilhoso entre vários gêneros musicais e uma longa história de letras poéticas de qualidade. Nós temos uma lista imensa de grandes letristas, de grandes poetas da canção. Mas arrisca, se você não conseguir prender a atenção num primeiro verso, arrisca passar batido.
Então, tem que ter uma diretidade, por exemplo, que a poesia papel não precisa. Tem que ter uma coloquialidade que a poesia papel não precisa. E tem que ter também um pouco mais de rigidez na métrica e até nas rimas, que é uma coisa que a poesia papel meio que já se livrou faz tempo, mas a letra pede. Então, assim, é uma falsa fácil. A letra de música é uma poesia falsa fácil, porque, na verdade, ela oferece uma série de desafios. Eu gosto de falar dessa relação poesia e canção e letra, fazer uma comparação entre amor e paixão, porque a letra da canção é que nem paixão, assim, ela tem que te seduzir no primeiro, não é o primeiro olhar, mas no primeiro ouvida que você dá. E a poesia não, como a poesia você constrói a relação, é como amor. Você vai, às vezes até irrita, e é bom que irrite até. Porque quando tem desafio, está sempre alimentando, né? Bom, sobrou o haikai, né? Sobrou o haikai. Não é por nada, não, é porque dá um pouquinho mais de trabalho. Porque ele é pequenininho, né? São 3 linhas só, de 17 sílabas no máximo, 5, de preferência 5 no primeiro verso, 5 no terceiro e 7 no segundo. Isso também para ter manter aquele ritmo poético. Esse 5, 7, 5 tem essa função. Pode ser 4, 6, 4, por exemplo, mas o importante é que esse verso do meio seja um pouco maior, para que esse ritmo do haikai se mantenha. Esse 5, 7, 5, aliás, que é uma... Tem gente... Como tudo na vida, né? Sempre tem dissidências. É engraçado que os haidin é a pessoa que faz haikai, eles criam grupos de discussão e brigam entre si, dizendo que um grupo diz assim, haikai é 5, 7, 5. Se não for 5, 7, 5, não é haikai. Ou seja, se você souber contar a sílaba, você fez haikai. Há controvérsias. Mas daí tem uma outra corrente que fala que é o Kigo. O Kigo é o termo de estação. Então, o haikai é sempre sobre a natureza, pelo menos o nipônico. É claro que no Brasil a gente já deu um jeitinho de falar sobre natureza humana, sobre relações no haikai, fazer haikai de humor. A gente sabe bagunçar o coreto, mas o nipônico é exclusivamente sobre a natureza. E há uma corrente que acha que tem que ter uma referência à estação, que é o Kigo. Sem o Kigo, não é haikai. E assim vai. Também tem uma corrente, à qual eu pertenço, inclusive, que vê no haikai uma prática zen. Por quê? Porque a síntese já é um desapego. Você falar sobre a natureza e não se colocar é um exercício também de desapego, totalmente oposto à nossa lírica ocidental, né? Onde quase sempre se enfatiza o que se sente e o que se pensa. No haikai se faz exatamente o oposto disso. Quanto menos aparecer, quanto menos ostensiva for a emoção de quem escreveu, a ideia, o pensamento sobre as coisas, quanto menos explícito isso for, mais haikai é. E eu estou ficando meio emocionada aqui falando disso, lembrando que um dos primeiros contatos nossos foi em Ouro Preto, numa oficina de haikai nos anos 90, não foi, Noemi? Eu estava lembrando disso enquanto a gente estava ali sentada. Faz 21 ou 22 anos.
Foi exatamente isso. Foi um dos primeiros contatos. Foi muito, muito lindo, inesquecível. Até hoje eu lembro de tudo que você falou. E agora você falando, está voltando. Não, foi engraçado que eu comecei a falar e, de repente, parecia que a gente estava reproduzindo aquele momento, assim, você junto lá, e eu nem sabia que você escrevia. Você não tinha me contado. Foi muito, muito bonito. Passem para a gente um pouco dessa emoção, o que aconteceu, como é que foi essa oficina. Aí vamos entrar no sofrimento, então? Não, mas você quer lembrar como foi? Eu estava terminando a minha tese de mestrado. E nem tinha computador naquela época. Não, já tinha, sim. Mas eu não tinha. E aí eu fui ficar um período sozinha em Ouro Preto para terminar de escrever lá. Levei uma série de livros, uma máquina de escrever elétrica que eu tinha, para ficar quieta lá. E daí eu descobri que estava tendo a tua oficina de haikai lá. E fui fazer. E me apaixonei por você, pelo que você dizia, pelo haikai, que eu já conhecia de orelha, conhecia pouco. Tinha lido, mas não conhecia todo o pensamento, toda a filosofia envolvida no haikai que você ensinou para a gente. O grupo era muito bom. Você levou a gente para um mosteiro zen, para a gente ficar escrevendo ali. A gente escrevia na praça, daí, quando eu voltava para casa, eu ficava escrevendo também. E algumas coisas que você disse, por exemplo, sobre aceitação gratuita. Grata aceitação. Grata aceitação. Grata aceitação. Gratuita tem a mesma raiz de grata, né? E foi tão bonito você ter dito isso, e esse é um ensinamento que eu tenho, que eu carrego comigo até hoje, não só na escrita, como na vida. E eu amo essa palavra, gratuito, gracioso, engraçado, tudo que se refere à graça, bênção, graça, eu adoro essa palavra. E era um dos, não é requisito, mas nos ensinamentos, uma das atitudes do haikai. Tinha o humor, tinha a natureza, tinha o desapego, tinha uma série ali que eu nunca esqueci. E eu lembro, foi engraçado, porque a minha tese de mestrado era ensino de interpretação de poesia. E você me perguntou, sobre o que é a tua tese? Eu falei, ensino de interpretação de poesia. Você falou, não curto muito isso. Interpretação de poesia, porque é o oposto. Né? O haikai é a não interpretação, é a aceitação das coisas em estado de imanência, né? Das coisas pelo que as coisas são, sem como você estava dizendo, sem a intervenção do sujeito, né? Controlador sobre o significado delas, né? Mas aos poucos eu fui tanto entendendo como o haikai tem coisas a ensinar para nós ocidentais intérpretes, como também a interpretação para o meu ofício de professora é algo de que eu não posso abrir mão, é isso mesmo, né? Mas foi isso, foi muito legal. Vamos passar para a plateia, quem quiser perguntar mais de haikai, de poesia, ali, ó. Antes da gente entrar nesse tema tenebroso do Brasil. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Como é que você chama? Zago, Antônio Zago, jornalista aposentado. Mas, Alice, eu gostaria de saber a sua aproximação com a cultura japonesa. Como isso apareceu? Não sei, porque quando se falamos em haikai, tankas, nós falamos da civilização, da cultura japonesa. Como você chegou a ela? Foi o Paulo Leminski. A gente se conheceu em 19
1968. Na verdade, a gente casou no dia que se conheceu. Foi casamento à primeira vista. E é verdade. E quando... Sabe como é que é? Quando a gente se apaixona, a gente quer contar tudo para o outro, inclusive mostrar as coisas que escreve. E aí, quando eu mostrei para ele, ele falou: "Uau, você faz haikai!" E eu perguntei o que é haikai. Eu não sabia o que era. E aí ele enfim, baixou uma estante. Baixou, né? Baixou isso, baixou Busson, baixou Chique, baixou Tione, enfim, baixou boa parte da prateleira de haikais e eu comecei a ler a respeito e a estudar. Mas, principalmente, o Zen foi uma coisa fantástica, assim, porque um monte de coisas que eu considerava esquisitas em mim, que eu achava que estavam meio fora do esquema, de repente fazia sentido, sabe? E eu não estou dizendo que eu sou zen, até hoje eu acho que eu não sou. Aliás, dizer que é zen não é nada zen, mas havia muita afinidade, sempre houve. E foi um encontro, foi um reconhecimento, foi muito importante para mim isso. E eu acho que está no Zen a coisa dessa identificação com a cultura japonesa. Você já foi para lá, Alice, para o Japão? Não, é um amor não correspondido. Pois é, nunca aconteceu. Eu estive secretária de Cultura por alguns meses e o pessoal do Japão, da Fundação Japão, estava muito feliz com isso. Eles consideravam que no secretariado do prefeito tinha 3 japoneses: o Hitoshi, do meio ambiente, o Cássio Taniguchi, do IPUC, e eu na cultura. Eles tinham 3 japoneses, tinham emplacado 3 japoneses. E havia um certo movimento no sentido de eu ir para o Japão como secretária de Cultura e tal. Tinha um álibi para isso, né? Mas daí eu fui demitida por justa causa, porque eu peitava o prefeito em quase tudo que ele queria fazer e ele não me deixava fazer nada do que eu queria. E aí não durou um ano esse episódio na minha vida e eu não consegui ir. E até agora não. Eu acho que vai ter que ser por minha conta e risco mesmo, porque, enfim, não fui. Você já foi? Não. Vamos junto? Louca para ir. Vamos? Vamos. Pode ser uma boa, né? Está surgindo encontro. Mais alguma pergunta, gente, sobre haikai? Eu atendi você no que você... Quer acrescentar? Está satisfeito? Obrigada. Vou te passar o microfone, porque a gente está gravando. Desculpa. Obrigada. Não, é que na época que você estava começando a produção, a geração Beat era muito ligada ao haikai. Tanto Kerouac, ele tem livros sobre haikai também. Então, por isso que eu perguntei, veio do Japão mesmo? Não, porque eles são um pouquinho anteriores. Eu não tive tanta identificação com os beats, não. Eu acho que é mais na nossa poesia, assim, mais o Piva, o Cláudio Willer, né, que tem uma identificação, uma afinidade maior com a poesia beat. Eu te confesso que eu não tenho muita afinidade com a poesia norte-americana. Claro que admiro o Eliot, claro que admiro eles todos. Cummings. Mas estou mais para Cummings e, acima de todos, Emily Dickinson. Essa é show absoluto.
Mas não tenho essa familiaridade, principalmente com os beatniks, eu não tenho. Li todos eles, Corso. Aliás, o Alan Watts escreveu muito sobre o haikai e sobre o Zen. Principalmente o Watts, ele, acho que de todos eles, o que teve mais. Mas, enfim, não foi daí, sabe? O encontro com a cultura japonesa, não. Vamos fazer, então, uma leitura em que a gente tinha Não combinado de tinha uma fazer moça no final? Não tinha uma moça que tinha levantado a mão ali? Desse Não. lado? Não? Não. Vamos fazer uma leitura de alguma coisa, falar dos livros, aí depois a gente fala que a gente tinha combinado isso para o final, gente. Mas eu acho que cabe agora a gente falar nisso, depois a gente entra na questão do Brasil, da literatura, do papel da mulher. Pode ser? Você quer escolher um trecho para ler? Você também, do seu livro? Falar um pouquinho dos livros, por favor. Bom, esse livro foi lançado agora há pouco, faz 2 meses, em agosto. Chama-se Não Está Mais Aqui Quem Falou. Essa é a capa. E são 40 textos, relativamente curtos, que, na minha opinião, não têm gênero, não pertencem a gênero nenhum. Estão entre contos, ensaios, aforismas, manifestos, perguntas. Então, eu não gosto de dar nome a eles. São alguma coisa. Então, eu vou ler o segundo, que se chama Diante do Senhor. E eu quero ler esse primeiro, porque a Alice falou da Bíblia, que você não curte muito a trama, nem os personagens, né? E eu também, quer dizer, eu gosto muito da Bíblia, mas eu me revolto muito com algumas histórias da Bíblia. Aqui nesse livro tem várias histórias relacionadas à Bíblia. Uma das coisas que me indigna, e que tem 2 poemas incríveis sobre ela, é a história da mulher do Lote. Tem 2 poemas, um da Wisława Szymborska, aquela polonesa maravilhosa. O poema é lindo. E tem um outro de uma outra poeta incrível, cuja vida eu estou estudando agora, que é a Anna Akhmatova, uma russa, que também escreveu sobre a mulher do Lote. E eu me revolto muito sobre essa história, porque, primeiro, porque ela não tem nome, né? Ela é mulher do Lote. O Lote tem nome, os filhos têm nome, mas ela não tem. Segundo, porque a punição completamente infundada que deram a ela era de que, se ela olhasse para trás, ela se transformaria numa estátua de sal, né? Primeiro, como é possível uma pessoa que está abandonando a cidade onde ela viveu por toda a vida, onde ela construiu a casa, a família, né, e cujos habitantes ela conhece, de quem ela era amiga, está fugindo de lá às pressas e não pode olhar para trás, né? E daí, se ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal, e os outros, né? Então, eu acho, e tem uma história sobre isso aqui também. Mas esse negócio que eu vou ler agora é sobre a história do Isaac e do Abraão. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho e o deitou no altar em cima do feixe. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar Isaque. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, interrompendo o gesto calculado. Não toques no menino, disse o anjo. Não lhe faças nada. Agora sabemos que temes a Deus, porque não lhe negaste teu filho,
teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi até o animal assustado e usou a corda para amarrá-lo sobre um monte de lenha que sobrara. Mas não o sacrificou no lugar de Isaque. Em vez disso, com ainda maior firmeza, aproximou a faca do pescoço do filho para cortá-lo. E o anjo, diante desse gesto imprevisto e desobediente, gritou: Abraão, que fazes? Não me ouviste ordenar que não faças nada a Isaque? Minhas ordens provêm do próprio Senhor. Não viste o carneiro que prendia aquele arbusto para que o oferecesses em holocausto no lugar do teu filho? Agora já sei, já te disse que temes a Deus. Estás livre. E Abraão sorriu, mas era um riso de escárnio. Livre, ele pensou. Livre para não matar meu filho em sacrifício. Pois mais livre me sinto se mantiver minha promessa, mesmo ignorante do que e por que prometia, e se, mesmo com a dor pelo resto de minha vida e da vida de minha esposa Sara, puder matá-lo. E com a faca encostada à garganta de Isaque, começou a fazer um corte, causando uma súbita enxurrada de sangue que choveu sobre o carneiro e o altar, manchou o rosto de Abraão, escorreu sobre o próprio anjo e chegou até o arbusto. Incrédulo, o anjo tentou limpar-se, esfregando insistentemente sua túnica quase invisível contra o solo, molhando-a no regato, pois não a queria manchada quando estivesse diante do Senhor. Sim, o Senhor, em sua onisciência, de certo, o culparia pelo feito de Abraão, pois diria que o anjo não tinha sido suficientemente incisivo, que não era admissível que um dos seus mais preciosos seguidores, aquele que inventaria o monoteísmo, começasse a história dos milênios vindouros matando seu próprio filho. Como esconder do Senhor o fato consumado? E Abraão, diante da cabeça inerme de Isaque, do sangue que ainda a intervalos esguichava, deitou-se sobre o solo e lançou imprecações ao Senhor do holocausto. Arrependeu-se de havê-lo inventado, e, num impulso novamente de pé, virou sua faca ainda para o carneiro, que se contorcia para todos os lados, tentando escapar da corda que o prendia. Quis cortá-lo também, quis cortar a todos, pô-los todos em interminável sacrifício ao Deus dos testes e das provas, ao Deus que quer o temor. Mas Isaque, aquele cujo nome veio do sorriso que Sara e Abrão esboçaram ao vê-lo nascido, Isaque, miraculosamente, ainda não morrera. E, em meio ao próprio sangue, chamou pelo pai com voz embargada: Pai, já chega. Faça-me um curativo. Tire-me desse altar. Vamos voltar para casa. E assim foi feito. Isaque perdoou o pai, que, por sua vez, não pôde perdoar Deus. Deus tampouco perdoou o anjo, que foi expulso das suas hostes, vagando agora pelo mundo em busca de quem o entenda. Com ele, flutuam inúmeros anjos que padecem de mal semelhante. Deus, enquanto isso, contabiliza holocaustos. Alice, sua vez? Puxa, dá um tempo. Preciso me recuperar. Mas é isso. É isso, é muito porrada, é muito... É por isso que eu não gosto das histórias. Então, gente, não, sério, precisamos me recuperar desse texto. É muito forte. É muito forte. É engraçado isso, porque meus primeiros livros, que foram, na verdade, independentes, aquela coisa bem dos anos 70, 80, que a gente fazia livro independente, porque as editoras diziam que
poesia não vendia, então a gente mesmo fazia os nossos livros. Eu fiz 2, eu fiz o Navalha na Liga e o Paixão Chama Paixão, por minha conta. E aí, depois, o Luiz Schwartz era da Brasiliense, e ele acabou se interessando, perguntou se eu tinha mais poemas inéditos. Eu falei que sim, e daí juntou Navalha na Liga, Paixão Chama Paixão, e essa parte dos inéditos no meu primeiro livro, que era o Pelos Pelos. Meu primeiro livro nacional, com uma edição nacional, não bancado por mim, e sim por uma editora. Foi o Luiz Schwartz, hoje da Companhia das Letras, né, para onde eu voltei, aliás. Esse é o primeiro livrinho meu pela companhia. Mas, na época, tanto esse, o Pelos Pelos, quanto o próximo, que também saiu pela Brasiliense, o Vice-Versos, eles eram livros que era tudo misturado. Tinha poesia tipo ocidental, mas daí tinha haikais também, e daí tinha umas letras de música também. Era como se fosse um buquê de várias flores, assim. E aí eu, depois disso, depois do Vice-Versos, eu falei: não quero mais isso, eu vou fazer um para cada coisa. Eu nem tinha planos de fazer um de letra de música, mas acabei fazendo, que é o Poesia para Tocar no Rádio, que saiu pela editora Blocos, do Rio de Janeiro. E aí, até hoje, eu não fiz o de poemas. E isso faz muito tempo. Isso estamos conversando sobre o século passado. O Poesia para Tocar no Rádio saiu em 99, e daí o Desorientais, que é o meu primeiro só de haikai, saiu em 96, eu acho, e depois disso saíram vários de haikai, vários, mas vários. E aí, mais do que separar por assuntos, separar por gêneros, poesia, letra de música e haikai. Poesia continua na gaveta, tá? Esse livro vai sair, está ficando cada vez mais gordinho, mas ele ainda não tem um corpo, ele ainda não tem uma forma para eu publicar. Mas, desde então, praticamente foram livros de haikai ou histórias infantis. Eu comecei a publicar livros infantis. Infantis não, para crianças. Né, não são infantis. Bom, mas os de haikai. Aí começou a ser temático. Eu fiz depois do Desorientais, veio o Conversa de Passarinhos, que é meio a meio com a Maria Valéria Rezende, que é um nome que se destaca cada vez mais na literatura nacional, não só porque ganhou o livro O Jabuti, o livro do ano, mas agora conseguiu juntar um coletivo de mais de 5.000 mulheres ligadas à literatura, e dessas 5.500 se encontraram em João Pessoa, num mulherio das letras. Quer dizer, ela está fazendo a coisa acontecer, botando energia coletivamente. É uma grande figura, além de uma grande escritora. E nós fizemos juntas esse primeiro livro, que chama Conversa de Passarinhos, que é só haikais sobre passarinhos. Depois eu fiz um outro em conjunto com a Camila Jabur, só sobre bichos. Metade do livro são haikais meus, metade da Camila. Depois eu fiz um só sobre plantas, daí fui eu sozinha. Depois eu fiz um se chama Luminares, que é sobre sol, lua e estrelas. E aí não para essa coisa, é haikai. Tem um no Prelo, já, na Companhia das Letras, que é um livro em parceria com o Rodolfo Gutila, que são haikais que quebram as regras. Chama Humor, Rumor, Humor. Perdão, Amor, Rumor, Humor. E deve sair nesse primeiro semestre de 2018.
Mas esse aqui é um livro que não tem tema. É um livro de haikais que saiu dessa coisa dos temas. Eram os haikais que não tinham entrado em nenhum deles, sei lá por quê, simplesmente não tinham entrado. E, quando eu me dei conta do que eu tinha uma coisa muito bem comportada, a minha revelia, uma coisa muito bem comportada, que dava para você dividir niponicamente entre as 4 estações. Aquilo do Kigo que eu falei. E, por isso, ele tem essa capa, basicamente, a ilustração da capa são as 4 estações, estão escritas as 4 estações aqui, e foi feito um trabalho muito bonito com essas folhas, que elas vão tomando conta. Eu tinha que ter marcado para mostrar para vocês, mas, na primavera, as folhas estão no alto da página, e aí eu adoro esse trabalho que quem ilustrou fez. Pior é que é um coletivo, eu não tenho o nome da artista. Aí, o verão, as folhas já começam a descer e a ocupar a página. No outono, elas já estão bem espalhadinhas. E, no inverno, quase não estão mais. Então, só isso já acho um poema lindo. Mas eu vou ler aleatório, assim, eu não vou ler estação por estação, para não entediar vocês. Se eu não nomear a estação, alguma coisa vai indicar e vocês adivinham. Tarde fria, alimentando o fogo, velhos poemas. Céu fechado, a lua vestida de nuvens se insinua. Cruz na estrada, um pássaro preto pousa, nenhuma flor. Queimada no cerrado, no oco do tronco caído, fogueira acesa. Quando que tem queimada? Estio, né? Quando não chove. Inverno. Folha seca, voa de volta ao galho, pé de vento. Esse haikaizinho eu vi acontecer mesmo. Eu vi a folha voltar para o galho. O vento fez ela voltar, mas tem uma brincadeira, para quem gosta de futebol, tem uma brincadeira que é porque folha seca é um passo de um... Eu não lembro agora o nome do jogador. O Zé Miguel Wisnik falou disso uma vez, desse... Didi, isso aí. É o Didi. Hã? Folha seca, é um tipo de chute, né? Então, mas é para quem é do ramo, né? Torcedor. Para quem é desse galho mesmo. Então, esse haikaizinho tem essa brincadeira ainda, para quem entende, né? Lendo de novo. Folha seca, voa de volta ao galho, pé de vento. Tem um pé aí também, brincando com a gente. Esse aqui acho que não é de nenhuma estação, não, mas, gente, eu juro por Deus que aconteceu, nem é sobre a natureza, mas, olha só, casa vazia, só a voz do morto, rádio ligado. Então, eu saí
fui comprar alguma coisa rapidinho perto de casa e deixei o rádio ligado. E, quando eu entrei em casa, o Itamar Assunção estava cantando. E aquela voz é muito familiar para mim. E aí eu levei um susto, assim, tá o Itamar aqui dentro de casa. E aí eu escrevi isso. Lado a lado, as árvores se olham e se desfolham. Fim de outono, os varredores de rua entram em férias. Um trovão pergunta, outro ao longe responde, pingos nos is. Chuva de verão, o pássaro no telhado olha e não molha. Perto do mar, todos falam mais alto, onda sobre onda. Pé da serra, na barra da calça, respingos de barro. E eu quero achar o que, para encerrar, o que deu, acho que é o primeiro, o que deu nome ao livro. É esse. Silêncio na mata. A mariposa pousa na flor. Outro silêncio. Obrigada. Perguntas? Lá em cima? Ninguém? Ah, aqui. Boa noite, qual que é seu nome? Boa noite. Alice, você não acha que está na hora de você já lançar uma coletânea? Deu fazer o quê? Lançar uma coletânea, já que seus livros são tão difíceis de encontrar? Então, tá difícil de encontrar? Muito. É? É. Puxa, que chato. Não, tá bom. Obrigada. Mas o 2 em 1, que junta todos esses do passado, o Vice-Versos, o Pelos Pelos, Navalha na Liga, Paixão Chama Paixão e tal, esse aí saiu pela Iluminuras, ele está no prelo. Você procurou? Não, eu tenho bastante, tenho uma pilha. É que uma completa. Então, completa, eu às vezes, não, porque é o que eu falei, só se fizesse um completo dos Haikais, por exemplo. Mas daí tinha que fazer 2, porque tinha que fazer um das parcerias e o porque é complicado parceria, assim. Quando você faz um livro em parceria, existem alguns Haikais já que você manda para o parceiro dá uma olhada e vê os que conversam com aqueles, mas alguns você faz inspirado no que a parceira ou o parceiro fez. Aí vira uma conversa, aí não dá para separar mais. Então, sei lá, e acho que ia ter que juntar das parcerias, porque alguns Haikais ali nasceram conversando em resposta ao Haikai produzido pelo parceiro e vice-versa. E um outro só de Haikais meus, podia ser, talvez, é uma coisa para se fazer. Mas você sabe que o que eu quero fazer mesmo é fazer esse de poemas, esse que eu quero publicar. Seria muito bem-vindo. Hã? Seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo. Opa, obrigada. Pois é, esse eu quero fazer também. E, quando eu crescer, eu quero fazer prosa. As oficinas de Haikai continuam, né? As oficinas continuam. Continuam. As- Não? Aqui, ó, mais uma pergunta aqui embaixo. Oficina de poesia. Oi, Boa Beth, noite. Oi, boa Alice. noite. Oi, Paula. Oi, Noemi, tudo bem? Bom vê-las. Noemi, uma questão que talvez não sei se seja fácil ou não sintetizar, mas só dar uma pincelada em relação às oficinas de poesia que você faz. Ontem, conversando com uma artista que eu gosto muito, ela comentou que estava fazendo o seu curso, não sei, oficina, e não sei
alguma, não vou falar o método, porque eu acho isso bastante, não sei, relativo, não muito fechado, mas as abordagens ou as dificuldades de uma surpresa grande, por exemplo, algum painelzinho, só para eu sentir. Bom, eu raramente dou oficina de poesia, muito raro mesmo. Eu acabei de dar um curso pequeno de poesia lá no curso de formação do escritor do Vera Cruz, mas a maioria das oficinas que eu dou é de prosa. Então, eu acabei me especializando em prosa e, assim, muito raramente eu ouso entrar na poesia, que eu acho bem mais complicada, tanto de produzir como de ensinar. Mas, então, eu vou falar sobre as oficinas de prosa, tá? Mas esse é o assunto já... É a Helena? Ela chama Helena? Ah, tá, ela me escreveu hoje. É porque ela fez esse curso, não foi uma oficina, não. Foi um curso sobre poesia lá no Vera Cruz, no curso de formação do escritor. 5 aulas só. Isso. Bom, mas então eu vou falar sobre as oficinas de prosa. Eu dei, durante muitos anos, aula de oficina, né, de escrita criativa na Casa do Saber. Durante 10 anos eu dei aula lá. E eu tinha um grupo que, depois que o curso terminou, porque ele durava 1 ano e meio lá, depois que o curso terminou, esse grupo quis continuar fazendo aula comigo. E a gente não tinha um espaço para se encontrar, era na casa de algum aluno ou num restaurante. E, depois de um tempo, eu pensei, eu acho que eu vou abrir um espaço meu mesmo. Aí, no ano passado, eu aluguei uma sala e criei um espaço chamado Escrevedeira, que é onde eu dou aulas de escrita. E, aos poucos, eu fui me desligando da Casa do Saber e passei a dar aulas somente lá. E agora é um espaço onde não só eu, mas outras pessoas também dão aula, e ele é aberto para quem queira dar aula. Tem outros professores que dão oficinas lá também. E eu estou agora com 3 turmas de escrita. E, bom, são oficinas que não têm tempo fixo, né? Como a escrita não tem tempo fixo, a gente está o tempo todo aprendendo, crescendo, conhecendo. As pessoas aprendem umas com as outras, eu aprendo muito com os meus alunos. E eu não tenho um método, né? Eu tenho mais ou menos um pensamento, que é o de que escrever é um aprendizado constante e incessante, que você nunca para de aprender. No momento em que você para, que você acha que você não precisa mais aprender, a tua escrita murcha. E de que compartilhar escritos é fundamental para quem escreve, né? Saber ouvir o outro lendo o teu texto e saber se distanciar do que você escreve de forma a ler como se não tivesse sido você a ter escrito, né? E isso é uma coisa que se consegue bem quando você está em grupo. Então, são momentos de oportunidade para que essas coisas aconteçam. E outra coisa em que eu acredito muito é em leitura. Então, eu divido o curso em temas, às vezes temas assim, gerais, como loucura, máquinas, ou temas narrativos, como personagem, diálogo, conflito, essas coisas, e a gente passa algumas semanas lendo textos, por exemplo, sobre loucura, contos sobre loucura, a gente conversa, a gente analisa os textos juntos, os recursos que o autor utilizou para conseguir criar aqueles efeitos que transmitem a ideia de loucura, né? A loucura não só no assunto que está sendo abordado, mas também na forma de abordar o assunto, porque o melhor texto é aquele em que coincidem, né, o assunto e a forma como você fala sobre ele.
E a gente analisa, a partir daí a gente faz algum exercício que tem a ver com o recurso que o autor utilizou, e assim a gente vai indo. E daí já saíram 2 livros, né? Saiu 336 horas, que a proposta tinha sido 24 horas normais na vida de um corretor de seguros. Aí são 14 pessoas que fizeram essas 24 horas, 24 vezes 14 dá 336, é o nome do livro. E outro livro é o Bestiário, que cada aluno tinha a tarefa de escrever sobre um animal. E aí, não sei agora quantos são, 14, 15 também, e aí eles ficaram muito bons os contos, e a gente fez um bestiário. E eles estão sempre produzindo, e daí, assim, o Flávio Cafiero, que hoje é considerado um ótimo escritor, um escritor premiado e tal, ele era aluno. Daí chegou uma hora que eu falei: Flávio, o que você está fazendo aqui? Tchau. Né? Ele vai para o mundo, porque não tenho nada mais para te dizer. Aí tem outras pessoas também, a Ana Stareg, que agora acabou de ser indicada ao Prêmio da Biblioteca Nacional, que é excelente, a Carla Quinzo, que é uma outra escritora fantástica, assim, eu aposto todas as minhas fichas nela, assim, que ela vai estourar, porque ela é muito boa. E vão aparecendo pessoas assim com muito talento, com muita vontade de aprender, sabe? E nem precisa também se tornar um escritor. As pessoas vão lá porque gostam de escrever, de estar junto, de ler. E está muito legal. É isso aí. Mais alguma pergunta? Então, vamos falar desse tema aí da mulher no Brasil de hoje, a mulher artista, a poesia. Como que está esse comportamento, o que está acontecendo. Eu estou lembrando muito por causa daquela nossa conversa sobre o coletivo lá em João Pessoa, que te encantou muito. Esse novo papel da mulher, que você chegou a usar a palavra resistência, no sentido da arte. A gente está vivendo aí momentos de ódio, exposições sendo massacradas, um moralismo. E eu queria que, enquanto artistas, as duas se posicionassem enquanto artistas e mulheres. Se vocês estão otimistas, se vocês estão preparando a resistência artística, qual que é esse momento hoje do país e o que vocês estão vendo aí pela frente? Olha, aqui nesse livro, no Não Está Mais Aqui Quem Falou, um dos textos, que é o Com Gás ou Sem, é uma reunião de perguntas. Quer dizer, esse texto não é... Ele é assim, 20% meu só. Eu coloquei no Facebook uma pergunta: se você, como mulher, pudesse fazer uma pergunta para o mundo, que pergunta seria essa? E daí mais de 200 mulheres responderam. Eu selecionei as que eu considerei mais significativas e outras que eram repetitivas, eu juntei e coloquei nesse texto. Então, é um texto só feito de perguntas, e perguntas feitas por mulheres, e que eu achei bem representativo do que a mulher está perguntando hoje para o mundo. Uma das perguntas que mais se repetiu, de várias formas diferentes, é: por que tanto medo de nós? Que eu acho que significa muito, e que é verdadeira, essa pergunta, né? Diante de tanta violência que é cometida contra as mulheres diariamente, de várias formas possíveis, e mesmo agora, com tanta luta que vem sendo feita, a violência continua, persiste. Agora está vindo assim essa onda, né? Que eu não sei nem interpretar, né, de tão horrível que ela é. Significa que a gente está botando muito medo, né? Porque tanta violência só se justifica como resposta a um temor, eu acho. Então, essa foi uma das perguntas que apareceu. A outra, variações da pergunta: algum dia a louça acaba?
né? Aí tinha um monte dessas, assim, com vinco, quer que bata no liquidificador, né? Esse tipo de coisa. E que eu acho que as duas perguntas, né? Por que tanto medo de nós e algum dia a louça acaba, estão muito interrelacionadas, assim, né? Eu acho que uma das formas de opressão da mulher é ela achar que é ela que tem que lavar a louça e de que a louça nunca acaba, né? Então eu acho sim que eu pretendo, por exemplo, o meu próximo livro vai ser sobre uma mulher a quem eu dediquei esse livro. Esse livro aqui é dedicado, enfim, ela é a Nadezhda Mandelstam, e a mulheres que, como ela, guardaram as cartas e textos dos seus parceiros para que eles não se perdessem para o futuro. A Nadezhda Mandelstam é uma mulher desconhecida, né, fora da Rússia. Na Rússia ela é conhecida, mas o Ossip Mandelstam, que é um dos mais importantes poetas russos do século XX, até hoje considerado assim, a obra dele só é conhecida porque a mulher dele, a Nadezhda, depois que ele morreu no campo de trabalhos forçados, na Sibéria. Ele foi perseguido pelo stalinismo. Depois que ele morreu, ninguém podia ter nada dele escrito. Se você fosse pego com um poema dele escrito, você era preso ou morto. E ela trabalhava numa fábrica de tecidos para sobreviver. E ela ficou, durante anos, falando os poemas dele, para eles não se perderem. Ela decorou toda a obra dele, mais de 300 poemas, que ela só pôde publicar, sei lá, 12 anos depois da morte dele. Não, 1900, ele morreu em 38, ela só pôde publicar em 56. São quantos? 18. 18 anos que ela passou falando os poemas dele, sem poder publicar. Então, porque ela é uma mulher, uma heroína, sabe, do século XX, e como ela, houve várias. Então, meu próximo livro vai ser sobre ela. O meu último livro também foi sobre uma mulher que escapou da Revolução Húngara e veio para o Brasil e tal. Eu preciso escrever sobre mulheres, assim, eu gosto de escrever sobre mulheres. Eu acho que as mulheres são foda. São mesmo. E você, Alice? Está pessimista? Está otimista? Está triste? Está com muita disposição para resistência? Qual a sua ideia? Pode ser tudo isso? Pode. Deve. Não, eu acho que a luta da mulher é uma coisa que tem que ficar atenta em todas as gerações. Não adianta, avança um pouco aqui e aí há um retrocesso imenso ali. Aliás, essa perseguição toda, assim, por que tanto medo, né? Essa perseguição toda que está havendo, assim, esse crescimento absurdo do feminicídio, esse discurso da cultura do estupro, essa violência mesmo contra a mulher está muito relacionada com um espaço que a mulher adquiriu em termos nacionais, a começar porque um dos países mais machistas do mundo teve uma mulher presidente. Que foi expulsa, entre outros motivos, por pura misoginia. Assim, a reação é violenta. É só você ver aqueles urubus todos bem velhos, todos de terno escuro. Assim, nenhuma mulher, aliás, a única mulher é um urubu também, que é a maga patológica lá, a Carmen Lúcia. É um monstro, é uma coisa, é um corvo, é
E totalmente traidora da classe, né? Traidora de nós, mulheres. Ela é uma grande de uma traidora das mulheres. Bom, isso é uma coisa, eu acho, a luta da mulher não acaba nunca. Mas, nesse momento em que nós começamos a ver pipocar, assim, as manifestações estão meio fracas. Agora, meio que o pessoal já se tocou que não adianta, a gente ir para a rua não faz nem cócega. Golpe é golpe. Sabe? Dizer assim, as manifestações, mas a imprensa não conta o que está acontecendo. A imprensa esconde o tamanho da manifestação. E eles lá estão um pouco se lixando. Eles estão preocupados em serem reeleitos? Eles nem vão deixar acontecer eleições ano que vem. Quando a gente fala assim, em 2018, por que em 2018? Alguém dá um golpe para devolver o país 2 anos depois? Alguém acredita nisso? Eu não acredito nisso. Mas, no meio desse inferno, a gente tinha um ser humano maravilhoso no país reagindo. A pessoa jovem, e, na sua grande maioria, meninas. Tanto que está na moda aquela camiseta, lute como uma garota. Agora, meu neto usa, por exemplo, ganhou no dia do aniversário de 10 anos e ficou felicíssimo. Trocou, na hora, a camiseta que ele estava usando pelo lute como uma garota, porque ele ficou orgulhoso de ganhar essa camiseta. Eu acho isso significativo. Enquanto os urubus estão lá morrendo de medo das mulheres, os meninos estão ligados, os meninos estão botando fé, os meninos estão elogiando, os meninos estão admirando, os meninos estão junto. Não estou dizendo que são todos, não, eu não me iludo, eu sei que tem uma lavagem cerebral, tem os bolsominions, por exemplo. Não, e tem, e esses são alimentados no ódio contra a mulher, principalmente. Contra pobre, contra preto, contra homossexual, assim, contra, só de ser contra, só de ser excludente. É isso, vivemos uma época excludente, não é só no Brasil. A desumanização está tomando conta. Eu não acho que isso seja pessimista da minha parte, não. Eu estou só olhando e vendo e constatando. A Argentina elegeu um monstro. Estados Unidos elegeu um monstro. Nós não elegemos, mas o monstro assumiu assim mesmo. E não só um, né? Ele fica botando outros monstros em volta. Só tem monstro. Qualquer um daqueles ali dá, no mínimo, 50 anos de cana se a gente tivesse uma justiça justa. Mas é todo mundo indiciado, só dá indiciado, é impressionante. Quer ser ministro? Seja indiciado. Primeiro você tem que ser indiciado. Bom, enfim, tô pessimista? Estou enxergando isso. Agora, o bom da vida é saber que há um limite. Vai haver um limite para isso. Eu não sei aonde ele está, mas eu acho que vai haver um limite. Tem um momento em que para de haver retrocesso e há uma reação. Não é possível. Eu não sei o que é necessário para que essa reação aconteça, porque a mão no bolso das pessoas já foi enfiada faz tempo. O nosso país está sendo vendido por quirera. Nossas riquezas, nosso nióbio, nossas reservas de cobre, nossos aquíferos, o pré-sal, isso está sendo liquidado solenemente. E os nossos direitos sendo retirados, o povo sofrendo cada vez mais, nem percebendo ainda, mas já estamos caindo de novo no mapa da fome. Nós levamos 13 anos para sair e 1 ano para voltar. Não é brincadeira o que está acontecendo. Gente, não é possível que não haja um levante em algum momento.
Não é possível que a gente continue de braços cruzados. E já sabemos que não adianta ir para a rua. Tem que parar. Eu acho que a única saída é parar o país. Mas por que isso não acontece? Porque tem uma classe média que quer se identificar com os ricos. Enquanto isso, os ricos olham para essa classe média e veem como massa de manobra. Esses menininhos babaca do MBL aí, achando que eles são poderosos, eles são massa de manobra da elite. O que eles estão fazendo contra a arte faz parte do golpe. O golpe não quer ninguém pensando. Sempre houve, em 64, 68 a gente não podia mais abrir a boca. Em 4 anos, agora está mais rápido, porque tem as redes sociais e tal, mas em 4 anos a arte teve que aprender a escrever nas entrelinhas, a falar nas entrelinhas. Nós éramos um bando de pseudônimos, a começar pelo Chico, né? Eu acho que vai ter que piorar muito para poder melhorar, só isso. Bom, obrigada, Alice. Obrigada, Noemi. Um grande prazer receber vocês. Gente, obrigada pela presença. As duas vão estar lá fora autografando os livros. E, ano que vem, a gente espera estar de volta com mais eventos bacanas aqui do Sempre um Papo. Obrigada.